Nós seguimos e hoje retomando a coluna do jornalista Giovanni Romão, do blog Papo Sem Censura, para mais uma temporada de comentários sobre os bastidores da política local. Sessão de Câmara voltou ontem em Pinda, segunda-feira, e hoje Giovanni já está por aqui para participar conosco e trazer todos os comentários, tudo que está rolando na política em Pindamonhangaba. Giovanni, bom dia! Obrigada pela presença. Ótimo retorno aos nossos comentários. Olá, bom dia, Aline, bom dia aos amigos da Ótima FM. Estamos aqui de volta nessa fria Pindamonhangaba, manhã de terça-feira. Fria Pindamonhangaba, é isso mesmo. Para retomar aí os trabalhos do parlamento retomados ontem, a gente está aqui para voltar a discutir sobre os temas. Muito bem, sessão de Câmara voltou ontem, né, segunda-feira, ontem à noite. Como muitos sabem, nós temos alguns assuntos polêmicos que a população aguardava até que esses assuntos fossem colocados em pauta durante a sessão, mas foi a primeira sessão após o recesso, então nós tivemos uma sessão tensa, tranquila, com polêmicas, sem polêmicas. Qual que é o resumo pra gente? Legal, Aline. Bom, a sessão de ontem ela foi seria já prevista um pouco mais longa, que é a sessão de volta do recesso, então um expediente muito longo a ser lido, etc. Mas foi um pouco mais longo ainda, porque nós tivemos ainda, na última participação aqui, nós comentamos sobre aquela denúncia que foi apresentada pelo munícipe Roberto Veloso, conhecido aí nos bastidores da política, né? Contra a vereadora Gislene Cardoso e contra a diretora de turismo, Ana Lúcia, com relação ao Festival Junino. Ele vinha ali questionando alguns procedimentos para a realização do Festival Junino. E ontem ele apresentou uma segunda denúncia complementar à primeira, essa mais específica quanto à atuação da vereadora Gislene Cardoso dentro ali do departamento de turismo. E ontem a vereadora Gislene apresentou a defesa por escrito dela, defesa oficial, ao legislativo, né, aos vereadores, e também fez o uso da tribuna para uma defesa verbal. Importante destacar, ela levou um grupo bastante grande de amigos, tinham pessoas também ligadas aí às festas, aos eventos de Pindamonhangaba, como apoio a ela. E como é que acontece, o que acontece daqui para frente, para que as pessoas saibam os próximos passos, né? Agora, essa denúncia é encaminhada às comissões da casa, a mesa diretora também faz uma análise dessa denúncia, e em 15 dias essa expectativa, e sentindo um pouco ali nos bastidores, eles não querem postergar muito, eles vão cumprir os 15 dias. Há um pouco de anseio ali por conta de outras comissões que vão demorando a ser concluídas, né? Então fica esse clima de que a casa não conclui as coisas, então o que tudo indica, eles devem cumprir o prazo de 15 dias. E apresentam um parecer pela abertura de uma comissão para investigar ou sobre o arquivamento do caso. Então, a gente em 15 dias, ou seja, daqui 2 semanas, a gente deve ter uma devolutiva desse fato e quais são os próximos encaminhamentos, né? Só então, mais uma vez, contextualizando para as pessoas que nos ouvem o motivo desta denúncia, né? E inclusive ontem foi feita mais uma representação. O primeiro motivo é a questão da organização e da maneira como foi feita o Festival Junino, e agora a segunda representação diretamente ligada ao trabalho da vereadora, né, enquanto vereadora e enquanto ali ocupante de um cargo dentro do turismo do Executivo Municipal. Exatamente, né? Só destacando aqui 2 pontos da fala dela que eu destaquei, ela cita, reforça que a forma como o Festival Junino aconteceu, ele gerou economia de dinheiro público, e ela reforçou também a questão do fomento do turismo. Como opinião sobre esse fato, isso a gente já vem falando há muito tempo ali, não é depois dessas denúncias, a gente vem falando desde o início, é a questão da separação, né? Os nossos gestores públicos e as nossas gestoras públicas saberem separar as suas funções, né? A Gislene Cardoso, pegando ela como exemplo, né? Ela é uma servidora pública de carreira da prefeitura, com uma atuação de longa data na área de turismo, inclusive foi diretora de turismo na última gestão. Então é entendível que ela tenha um envolvimento com o turismo, que ela queira e trabalhe pelo fomento do turismo da cidade. Mas hoje ela está vereadora, então é preciso ter uma preocupação com essa divisão aí das tarefas, né? Hoje o papel dela é fiscalizar o executivo, então é importante que não misture aí os 2 campos, né? Mas isso é uma avaliação política e não técnica, que a materialidade dessas denúncias vão ter que ser investigadas de maneira técnica. De maneira técnica, exatamente. Uma coisa só que me chama atenção na defesa dela é que grande parte da defesa, ela defende os próprios procedimentos da festa e não faz uma defesa dela própria. Então, assim, ela já está entrando também nos méritos do executivo. E aí é o ponto que eu acho que os vereadores vão analisar, e creio eu, porque você vai cair na Constituição, vai cair no artigo 37 da Constituição, que fala dos 5 princípios da administração pública, né? Que são, entre eles aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência.
que gerem a administração pública. Então eles vão ter que analisar esses fatos, não especificamente em relação a Gislene, mas em relação aos procedimentos que foram aplicados para a realização do Festival Junino. Então vamos aguardar o parecer aí. O prazo de 15 dias, 15 nós dias. seguiremos acompanhando para ver se vamos ter aí uma comissão ou não, né? Vamos ter uma ceia, enfim. Qualquer novidade, voltaremos a falar, obviamente, deste assunto. Além disso, Giovanni, o que mais tivemos na sessão? Exatamente. Em relação à ordem do dia, foi uma ordem do dia curta, né? Nós tivemos a votação de um único projeto, que é um projeto do Poder Executivo, da criação da Escola de Formação de Servidores Públicos, né? As pessoas aqui falam muito que a gente só critica, só bate. Vamos elogiar. É um grande projeto, no meu entendimento. Eu acho que vai em linha com a ideia que a atual gestão pregou na sua campanha de humanização do serviço público. Eu acho que esse é um caminho, esse é mais um instrumento para isso. Então, sou muito entusiasta dessa iniciativa, acho que ela é boa. Vamos aguardar a execução também, né? Não é só o projeto. Projeto você pode criar, né? E não executar. Então vamos aguardar a execução, mas a iniciativa é muito legal. Se ela vir daqui a um tempo unida a reforma administrativa mais ampla, que a gestão vem pregando desde o início e não acontece, e também ao plano de carreira dos servidores, se conseguisse montar essa trinca e fazer funcionar, é um grande passo que eles estão dando. Vamos aguardar agora os próximos acontecimentos e a efetivação realmente dessa proposta. Muito bem, são 7h52, seguimos com o nosso bate-papo com o jornalista Giovanni Romão, do blog Papo Sem Censura, nos comentários sobre a sessão da Câmara segundo semestre, que foi aberto ontem, já de maneira bem polêmica ali, com vários assuntos importantes que serão falados, né, e discutidos aí durante as próximas sessões. E ontem na tribuna foi muito falado também sobre a questão da saúde, foi o principal tema, eu acho, de forma orgânica ali pelos vereadores, questão das UBS, questão do pronto-socorro. A gente está trazendo uma novidade para a coluna para esse segundo semestre, que é ouvir alguns vereadores a cada sessão, aquele tema que tiver mais em voga. E como foi a primeira sessão, a abertura do segundo semestre, o último semestre da atual mesa diretora, a gente conversou com o presidente da casa, vereador Carlos de Moura Magrão, e com o vice Oswaldo Negrão, sobre esses próximos 6 meses aí. Vamos ouvir então o que eles disseram ontem, retomando os trabalhos do Legislativo. Bom, vereadores, a gente está começando, foi a primeira sessão legislativa do último semestre dessa atual mesa diretora, né, da composição da mesa diretora. Queria saber uma avaliação que vocês fazem do trabalho até aqui, 1 ano e meio, o que vocês trazem de mudanças que vocês entendem que foram importantes e uma expectativa aí pro segundo semestre. Eu acredito que as mudanças em referência a essa mesa diretora foram mudanças estruturais. As reformas com o presidente Magrão, né, desenvolvendo aqui na Câmara, colocando em ordem o prédio, porque isso é muito importante também. A população não sabe disso, mas um prédio mal cuidado é um prédio que mais tarde o gestor responde ao Tribunal de Contas, né? Então a mesa diretora auxiliou o presidente nesse aspecto aí de estar colocando em ordem o prédio. Documentalmente o prédio está caminhando muito bem, vai ser um dos primeiros prédios a receber laudo do bombeiro, né? Que os prédios públicos na nossa cidade não têm o laudo, isso está sendo encaminhado. Então as expectativas e o trabalho desenvolvido nesse 1 ano e meio foram muito bons, né? Em termos de projetos, por exemplo, projetos de lei. Era muito comum nessa casa, no mandato passado e há uns tempos atrás, passarem projetos inconstitucionais. Ou até mesmo ir à votação projetos inconstitucionais. Hoje, nós sentamos, conversamos, a mesa diretora, e elaboramos um trabalho onde os projetos inconstitucionais já são barrados no legislativo da casa. Então, nós estamos desenvolvendo um trabalho muito sério nessa casa. E um trabalho, o que é mais gostoso de se ver na mesa, né, vereador Magrão, é a questão da transparência que está sendo dada à sociedade em relação aos trabalhos desenvolvidos. Perfeito. E só para a gente fechar, eu queria saber de vocês como vereadores em atuação no Legislativo e principalmente como presidente e vice-presidente, quais são os principais pontos que vocês estão de olho na cidade nesses próximos meses, o que tem chamado mais atenção, preocupado, e também os pontos positivos, claro, fiquem à vontade para falar. Quero dizer também que esse é o nosso foco, principalmente a saúde, né? Nós temos também que parabenizar algumas pastas que vêm, né, progredindo, vêm prosperando na cidade. Nós vamos receber agora 11 milhões e 800 de investimento no asfalto na nossa cidade.
Ponto positivo, eu acho que essa gestão pegou uma cidade totalmente esburacada, totalmente com uma defasagem nesse serviço. Em maquinários, né? 1 milhão para compra de maquinário de asfaltamento, não vai precisar terceirizar, a usina vai fazer todo esse trabalho, mas a gente tem que fazer uma referência na questão da saúde, né? Nós vamos fazer um trabalho forte, voltar a fazer esse trabalho. A reclamação está sendo constante, Giovanni, a questão dos PSFs, atenção básica. Nós temos problemas em outra atenção, né, de médio complexidade e de urgência e emergência, nós temos, mas não chega ao ponto de tantas reclamações na atenção básica do nosso município. Uma simples marcação de exame, tá? Um agendamento para poder passar num especialista na cidade, e a humanização, o atendimento, o carinho, o acolhimento do servidor é o que mais está chegando para nós. Então, por isso que hoje foi um motivo da gente chamar a atenção do poder público para que a gente possa acompanhar melhor o que tem ocorrido, qual é o trabalho que eles vêm executando, porque as reclamações são inúmeras e a gente precisa colocar a atenção básica do município. Quando eu falo atenção básica, é os PSFs, a UBS. Precisa retomar um trabalho forte de gestão por conta de toda essa situação que vem judiando da nossa comunidade e do nosso município. 7h57, ouvimos então os dois vereadores, vereador Magrão, presidente da casa, vereador Osvaldo, nessa primeira entrevista aí no retorno dos trabalhos. Giovanni. Exatamente, Aline. Então essa é uma novidade aí que a coluna traz para esse segundo semestre, que é tentar ouvir também um pouco dos vereadores. A cada sessão, uma fala de um vereador. Acompanhar um pouquinho a sessão, sentir ali os temas mais importantes e sempre estar ouvindo um outro vereador, ou vereadora, né? No caso da Gislene, dos acontecimentos da cidade também. No resumo e com a fala deles, o que você sente da Câmara de Pindamonhangaba hoje no que diz respeito à cidade, no que diz respeito ao executivo, né? Principalmente com a fala dos dois vereadores. Como tem sido, na sua opinião, a postura dos nossos vereadores? A minha opinião é a mesma desde o início, não muda. Eu acho que a Câmara de Pinda, ela é pouco eficiente na discussão da cidade, né? Não estou entrando nos méritos das questões estruturais que o vereador Osvaldo até comenta aí, que não são mais votados projetos inconstitucionais, etc. Isso, na verdade, é o mínimo da obrigação do legislativo. Mas, assim, a questão em relação à atuação na cidade, eu acho que é uma Câmara pouco eficiente. Ontem voltou a se falar, por exemplo, pronto-socorro. Voltou a se usar a expressão, estamos preocupados com a situação do pronto-socorro. Eles estão preocupados com a situação do pronto-socorro desde o início, né? E nós já estamos indo para 1 ano e meio de gestão. Então, eu acho que é uma Câmara pouco preocupada. Poderia ser uma Câmara mais atuante no chamamento de audiências públicas, ter mais uma atuação junto à sociedade nesse sentido, de fomentar o debate com a sociedade, com audiências públicas, com debates, com encontros, etc. Então, espero por melhorias nesse caminho, mas, enfim, acho que em resumo, daria para ser mais eficiente, né? A gente até trouxe aqui um balanço no ano passado, depois a gente atualiza isso, sobre como os projetos do Executivo passam muito fácil pela Câmara, isso não tem mudado muito, não. Muito bem. Giovani Romão, obrigada pela sua participação, esse retorno. Nós temos novidade agora, então, a cada semana a entrevista fala de um vereador para que você possa acompanhar, mas mais do que isso é importante que você faça também o seu papel de cidadão, acompanhando